Depois de alguns jogos, a gente tem que dar uma espairecida na cabeça, né? Tomar uma água, tomar uma ducha, enfim, ficar um tempinho um pouco mais calmo. Tem algumas pessoas que tomam um remedinho. Eu já não sou essa pessoa, prefiro tomar uma água e ficar um tempo quieto. Pra gente não cometer aqui um equívoco de agredir alguém verbalmente e acabar tomando um processo. Mas tem algumas coisas que acontecem no Botafogo desde que o Bruno Lage assumiu o comando técnico que irritam profundamente, que acabam custando caro pontos cruciais ou eliminações, como foi no meio da semana na Sul-Americana. E eu não vou voltar atrás porque isso é águas passadas. Agora, algumas decisões que o Lage tomou para o clássico contra o Flamengo que são muito irritantes e a gente já falou aqui várias vezes. A primeira, talvez menos importante, seja o Júnior Santos ainda ter oportunidades, né? Já fiz um vídeo aqui falando que ele não tem condição alguma de, nesse momento, receber oportunidades. E, mais uma vez, eu não entendo porque ele joga e o Carlos Alberto não. Sinceramente, cara, com o Luiz Castro era a mesma coisa. Só que com o Luiz Castro, o Júnior Santos ainda conseguia mostrar desempenho. E o Carlos Alberto não ganhava oportunidades. Foi só com o Caçapa que o Carlos Alberto jogou e correspondeu, fez gols importantes. E eu não entendo, novamente, o Júnior Santos ganhar mais uma oportunidade e o Carlos Alberto não entrar. São jogadores com características bem similares. E o Júnior não vem rendendo há muito tempo. E sempre que o Carlos Alberto teve oportunidade, foi lá e correspondeu. E isso é uma das coisas que está menos irritando. Nesse momento está menos me irritando. Sem dúvida que a decisão dele de iniciar a partida com o JP na titularidade da lateral direita é algo difícil da gente entender, tá? Pra não falar outra coisa, porque eu não assisti a entrevista coletiva do Lage, né? Eu vou assistir depois com um pouco mais de calma pra entender por que ele tomou essa decisão. Mas assim, é algo que é muito, mas muito difícil a gente entender, porque o Diplasto nem entrou. Só se o Diplasto sentiu alguma coisa, se ele tá machucado, só se for por esse motivo. Se ele não tá machucado, se ele tiver 100%, difícil a gente conseguir concordar. Porque no pré-jogo a gente falou aqui que o lado mais forte do Flamengo era com o Ayrton Lucas e com o Bruno Henrique. E era óbvio que isso acontecia, até porque o Gerson cai por aquele lado, né? Esses três jogadores são muito bons tecnicamente, e Ayrton Lucas e Bruno Henrique têm uma capacidade de jogada de 1 contra 1, de força física, de velocidade muito grande. Então por que raios ele me coloca um lateral direito, o JP, que tem poucos jogos como titular no ano, é um moleque novo ainda, se eu não estou enganado, nascido em 2001, e ainda coloca o Segovinha mais à frente. O Segovinha até que fez uma boa partida com a bola nos pés, mas sem bola ele não teve essa ajuda, essa recomposição, até porque não é característica dele. Então por que essas duas decisões? O que mais me irrita é de fato o JP, sim, não tenho dúvida alguma, porque todas as jogadas de perigo de gol do Flamengo aconteceram por aquele lado. Ah, mas Vini, o gol contra do Marlon Freitas, o primeiro gol do Flamengo aconteceu pelo outro lado. A jogada se desenrolou pelo lado esquerdo, depois ela foi, né, mudada de corredor e aí encontrou o Wesley pelo outro lado, mas ela iniciou pelo lado esquerdo. E o segundo gol não preciso nem falar, né, o que aconteceu. Então assim, são coisas muito irritantes que a gente está batendo na tecla há muito tempo. É muito difícil de entender. Visivelmente a decisão que o Lage tomou custou caro o resultado, porque o JP não era para ele ter nem ter jogado essa partida, quem dirá como titular. E ele fez uma partida horrível, queimou o moleque. O Bruno Lage hoje queimou o moleque. Não era para ele ter atuado, não era muito menos para ter entrado como titular. E o pior, o titular da lateral direita do Botafogo, mais uma vez, se não tiver lesionado, por opção do Lage, nem entrou em campo. Isso é inadmissível, cara. Para um jogo tão importante como esse, por todo o ambiente que existe, né? Pelo Botafogo manter uma sequência invicta no Campeonato Brasileiro, principalmente em casa, não tinha perdido pontos ainda em casa e acabou perdendo o jogo para o Flamengo. E por opção do Lage, o Diplasto nem jogou, nem entrou. Sendo que o JP era visivelmente, se não o pior do Botafogo no jogo, junto com o Marlon Freitas, que o Marlon, que eu já falei aqui várias vezes, é o melhor volante do Campeonato Brasileiro, hoje fez uma partida tenebrosa. Outro ponto. O Klaus visivelmente comprometeu também, né? Era óbvio, né? Até porque foi falta no Tietê e foi uma carga nas costas, no meio campo, um contra-ataque pro Botafogo.
E vou além, tá? Era uma falta e para cartão amarelo, porque era um contra-ataque do Botafogo. O Tietchan estava iniciando já essa transição, entrando no campo do Flamengo. O Klaus não deu a falta, a jogada se desenrolou, e aí o Bruno Henrique foi lá e fez o gol. O Bruno Henrique simplesmente mandou na partida. Por quê? O Botafogo não tinha essa recomposição pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo. Uma tecla que a gente já bateu aqui, a gente falou no pré-jogo, e todo mundo sabia. Era inadmissível o Lage não saber disso. E eu imagino quão capacitado que ele é, e ele sabia. Só que ele tomou a decisão de manter o JP no time. Manter não, de colocar o JP no time titular e nem colocar o de Plácido para jogar. Mais uma vez, se ele não tiver lesionado, dificilmente eu vou conseguir entender. Claro que eu vou assistir a coletiva do Lage, claro que eu vou tentar entender por que ele teve essa decisão, mas é muito difícil a gente concordar. Sobre o jogo, acho que o Botafogo começou muito nervoso, até porque tomou o gol com 2 minutos de jogo, um gol contra. Depois foi se encontrando na partida, teve momentos de pressão, empatou o jogo com um golaço do Vitor Sá. Tiquinho Soares iniciou como titular e fez uma ótima partida. Não achei que era pro Lage ter tirado ele e colocado o Diego Costa naquele momento, mas o Lage tirou. Eu acho que as mexidas dele deram um gás maior para a equipe, até porque o Gabriel Pires já estava cansando, o Segovinha a mesma coisa, e ele tirou o Tiquinho, colocou o Tietchan, o Luiz Henrique e o Diego Costa. Acho que o Tietchan entrou um tanto quanto nervoso, estava errando bastante, mas acho que ele deu um gás, né, para a equipe. O Gabriel já estava errando muito, principalmente pela questão física. Mas, cara, não tem como a gente não tocar nesse assunto, não falar desse pós-jogo sobre o Clássico, não bater na tecla da lateral direita do Botafogo, na escolha, na decisão do Lage e também no erro do Klaus, porque visivelmente se interferiu no resultado. Porque se a gente for analisar o mapa de calor do Flamengo no jogo, foi totalmente pelo lado esquerdo, seja no primeiro tempo ou na segunda etapa. E era inadmissível o Botafogo não ter uma dobra de marcação ou um cara para fazer essa recomposição com mais velocidade, com mais capacidade, né, para ajudar. Nem que tu tivesse iniciado com o JP, mas tu tinha que ter um cara para ajudar ali na marcação. Mas no segundo tempo o Vitor Sá passou pro lado direito, mas o Vitor Sá já estava desgastado. Não é à toa que o Lage mais uma vez deu uma oportunidade pro Júnior Santos, cara. Então, assim, são algumas coisas que estão comprometendo, tá? Não acho que essa derrota vai abalar o psicológico do Botafogo, mas, assim, são algumas coisinhas muito irritantes que vem acontecendo com o Lage, e é muito difícil da gente entender. E, mais uma vez, vou bater na tecla, isso tá custando caro alguns pontos e eliminações. Então, não é possível, cara, Bom, às vezes a gente tem que ter tem que segurar um pouquinho para acabar não ofendendo as pessoas. Mas, bom, espero que o Botafogo consiga se recuperar desse resultado negativo, né? Que consiga... Agora vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa, se eu não estou enganado, né? Consiga vencer lá, porque é um jogo difícil, né? O Atlético está conseguindo se recuperar e o Botafogo precisa novamente voltar a somar pontos, né? Até porque é muito provável que o Palmeiras vá vencer o Corinthians amanhã, né? Neste domingo, e vai diminuir a vantagem para 8 pontos, né? Então o Botafogo precisa novamente pontuar para manter aí essa vantagem na liderança. Mas desculpa, cara, essa derrota você pode sim colocar principalmente na conta do Lage, pelas decisões bem equivocadas que ele teve, e também no erro do Klaus, que foi crucial pro gol do Bruno Henrique. Beleza, rapaziada? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.